É hora de falar de saúde. Você sabia que pacientes com câncer, diabetes, doenças autoimunes e gestantes devem ter cuidado redobrado com a saúde da boca? Os tratamentos dentários precisam ser adequados para evitar problemas. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a dentista Lorena Leão. Doutora, obrigada por participar aqui do Band Cidade. Boa noite. Boa noite. Doutora, eu começo perguntando, a má higiene bucal, né, ou então a falta de cuidado das futuras mamães, das mulheres grávidas, pode prejudicar a saúde do bebê? Sim, o bebê ele pode ter vários problemas, inclusive perda de peso e o parto precoce, inclusive, né, o parto prematuro da mãe, por conta da má higiene da mãe. E quais são os problemas da saúde bucal que podem afetar a saúde do bebê? Cárie, ou então até a falta de limpeza mesmo? O que é pior? Então, a mãe, quando ela está gestante, ela tem que fazer todos os tratamentos preventivos para que ela realmente não potencialize isso na gestação. Porque quando ela está gestante, os hormônios dela ficam totalmente alterados. E isso causa a gengivite, a periodontite, potencializa várias questões e o excesso de enjoo, que dificulta a higiene também. Então, tudo isso causa, inclusive, a cárie e é ruim para a mãe. Ruim para o bebê também, ruim para o bebê, consequentemente. Agora, doutora, quais são os cuidados, então, que as mães devem ter com a saúde bucal, com a boca? Devem ir ao dentista de quanto em quanto tempo? O que elas devem fazer? Então, a mãe que está planejando essa gravidez, o ideal é que ela tenha um dentista muito próximo dela, para que cuide, que ele tenha capacidade nessa questão, que ele seja um dentista que faz o pré-natal odontológico, né? Ele tem que ter habilidade com essa especialidade. Então, ela tem que ter essa relação com ele, fazer desde sempre, antes da gravidez, é o ideal. Quando ela está grávida, evitar o primeiro trimestre. O primeiro trimestre é um momento delicado para a mãe. Então, ela deve evitar e, depois do primeiro trimestre, continuar com o tratamento. E aí tem uma série de tratamentos que vão ser feitos lá para cuidar dessa gestante. Tem aquela coisa de que a mulher grávida não pode fazer radiografia do dente, também é perigoso? Sim, principalmente no primeiro trimestre, tem que evitar. Tem que evitar porque é uma questão muito séria. Os íons que tem na radiação, eles podem paralisar até o desenvolvimento do feto. E aí, paralisando o desenvolvimento do feto, pode causar também problemas de alterações celulares, enfim. Não pode. Porém, com toda segurança que tem nas clínicas radiológicas, se for uma coisa urgente, tem que ser feita. Porque a gente não pode deixar a mãe, que já está num estado delicado, ela ficar com dor ou com um problema grave. Sim. Se ela tiver com um problema grave, ela pode ter o parto prematuro da mesma forma. Agora, doutora, com relação àqueles pacientes que estão com câncer, quais são os cuidados específicos para eles? Então, assim como todos os pacientes, inclusive a gestante, o paciente com câncer, ele é o paciente mais delicado. Assim como os outros, os diabéticos, os que têm doenças sistêmicas. Um paciente com câncer, por exemplo, que faz os tratamentos, né? As radioterapias, as quimioterapias, eles são pacientes que têm problemas, enfraquece os dentes, por exemplo, por conta das quimioterapias. E um paciente com câncer, ele não pode ter grandes cirurgias, inclusive tem que evitar todo tipo de cirurgia dentária, porque pode causar uma osteonecrose, alguns problemas graves, que por isso que a gente tem que cuidar muito bem desse paciente, para evitar que ele tenha problemas graves. Tá certo. Doutora, obrigada pelos esclarecimentos, viu? Boa noite. Boa noite. Veja a seguir, o NB despeja esgoto irregular no Lago Paranoá e é notificada pela CAESB. A gente volta já já.